Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Futebol Além da Fronteira. Sou Tafarel Nunes e, como você viu no título do vídeo, hoje vamos falar sobre a final da Copa Sul-Americana. A Copa Sul-Americana, né, que é a segunda maior competição de futebol da América do Sul, tem a sua decisão neste sábado. São Paulo e Independiente del Valle se enfrentam em Córdoba, na Argentina, no estádio Mário Alberto Kempes. E nós vamos falar um pouco sobre essa decisão, mas antes disso, antes de entrar nesse assunto, trazer algumas estatísticas da competição durante esse ano de 2022, quero pedir para você curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Assim você fica por dentro de tudo que acontece no futebol argentino, paraguaio, mexicano e também no futebol norte-americano, além de competições como a Copa Libertadores, Copa Sul-Americana e também a CONCACAF Champions League, e em breve também Copa do Mundo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta desses campeonatos, não deixe de se inscrever aqui embaixo, tá certo? E também clicar no sininho para você receber as notificações sempre que a gente publicar um vídeo novo, tá certo? Na descrição você também vai encontrar os links para as nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, entre outros, além do nosso site, o www.futebolalendafronteira.com.br. Lá você vai encontrar tudo que é tipo de informações. Lá você vai encontrar muita informação. Em breve a gente vai começar a escrever cada vez mais conteúdos e você vai ter as novidades do dia lá no www.futebolalendafronteira.com.br, tá certo? Então, vamos falar, né, sobre esta partida, né, que é o que realmente interessa, entre São Paulo e Independiente del Valle. Mas antes de eu entrar a fundo nisso, eu quero trazer um pouco a informação sobre a competição. Eu vou falar primeiro sobre a competição, né, a Copa Sul-Americana de 2022, e aí eu vou entrar no assunto São Paulo e Independiente del Valle. Então, para a gente iniciar a falar sobre isso, quero trazer algumas estatísticas interessantes aí a respeito da competição atual. Até o momento foram 390 gols em 156 partidas, o que dá uma média aí de 2,5 gols, né? 2,5 gols por partida, uma média boa, né? Uma média interessante. O melhor ataque da competição não é de nenhuma das duas equipes que estão na final. O melhor ataque é o Ceará, que tem 17 gols. E saiu já da competição, né? Perdeu para o São Paulo nas quartas de final, mas saiu com a melhor campanha, né? melhor ataque e melhor defesa. Melhor ataque com 17 gols e melhor defesa com apenas um gol sofrido. A maior goleada foi do Fluminense, em cima do Oriente Petroleiro, 10-1, naquele jogo que aconteceu no dia 26 de maio de 2022, jogo na Bolívia. O Fluminense já nas mãos do Fernando Diniz, fez uma bela partida e venceu por 10-1, aquele momento lá que o Fluminense começou a deslanchar e se tornar hoje o segundo colocado do Campeonato Brasileiro. O artilheiro da competição é o argentino Bernardo Cuesta, jogador de 33 anos e que está no Melgar do Peru. Ele marcou 8 gols em 13 jogos disputados. Em segundo lugar aparece Steven Mendoza, jogador do Ceará, com 6 gols em 8 jogos. Ele tem 30 anos, está no Ceará e fazendo uma ótima campanha também no Campeonato Brasileiro. E o terceiro nome dessa lista, em terceiro lugar, aparece Luciano, jogador do São Paulo, jogador de 29 anos de idade e que tem 5 gols em 11 jogos. Portanto, Luciano é o único jogador dessa equipe, entre as duas equipes, que pode, né, que aparece entre os três aí, que pode sim se tornar um jogador ser o artilheiro, né, da competição ainda nessa temporada. Para isso ele precisaria fazer pelo menos 3 gols para igualar com o Cuesta ou fazer 4 na decisão para ficar com essa artilharia isoladamente. Então, agora que eu já passei alguns dados importantes a respeito da competição, vamos entrar no assunto São Paulo e Independiente del Valle. Como foi a campanha das duas equipes? O São Paulo ele ingressou na competição muito antes. A equipe do São Paulo ela entrou na competição ainda na fase de grupos. Ela esteve no grupo D, junto com o Everton do Chile, né, uma equipe
que pertence ao grupo Pachuca, do México, né? O Ayacucho, do Peru, e o Jorge Wilstermann, da Bolívia. São Paulo, apesar de ter começado a campanha usando muitos jogadores considerados reservas, né? Jogadores, vamos colocar aqui, equipes mistas para disputar a competição, ele fez uma boa campanha. Terminou com 5 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota, marcou 12 gols e sofreu apenas 13. Então, São Paulo fez uma ótima primeira fase da competição. Depois, nas oitavas, ele enfrentou a Universidade Católica, uma equipe tradicional do Chile, que recentemente disputou a Copa Libertadores, não faz muito tempo, né? Chegou até nas oitavas de final da Libertadores. E o São Paulo passou com uma devida facilidade até. Venceu por 4-2 e 4-1. Então, não teve tantas dificuldades assim, conseguiu passar para as quartas. Nas quartas de final, começaram as dificuldades, os encontros contra equipes do próprio país. No caso, ele enfrentou nas quartas de final o Ceará. E contra o Ceará foram 2 jogos difíceis. Na ida, 1-0, né? 1-0 para o São Paulo, e na volta o Ceará venceu por 2-1, e na decisão por pênaltis o São Paulo venceu por 4-3. E nas quartas de final, aquele que foi o jogo mais difícil, que o São Paulo precisou, na semifinal, né, no caso, São Paulo precisou reverter um placar desfavorável. Contra o Atlético Goianiense, ele havia perdido por 3-1 na ida, e na volta acabou vencendo por 2-0, e na decisão por pênaltis venceu novamente a equipe do Atlético Goianiense. Então o Tricolor passou aí por momentos difíceis, né, ao longo da competição, principalmente nessa reta final. No começo ele conseguiu passar com uma relativa tranquilidade ainda com o time misto. Depois que começou a usar também alguns jogadores mais titulares, sofreu um pouco mais de dificuldade, até por jogar contra equipes com as quais está acostumado a jogar, como o Ceará e o Atlético Goianiense. Passou um pouco de aperto, mas conseguiu a classificação e agora está na final. A última vez que ele venceu um campeonato foi em 2012, então já faz mais de 10 anos aí. O São Paulo chegou finalmente numa disputa de campeonato internacional, Copa Sul-Americana, onde ele foi campeão, né, em 2012, vencendo o Tigre, naquela partida que acabou ainda no primeiro tempo, né, as 2 equipes entraram, fizeram os 45 minutos, e no jogo de volta, no segundo tempo, né, no segundo tempo, o time do Tigre abandonou o jogo, alegando violência que teria ocorrido na época, e aí depois disso São Paulo amargou vários anos aí de sofrimento sem conquistas, a não ser o Campeonato Paulista do ano passado. Mas Campeonato Internacional mesmo foi a última vez. Então, se o São Paulo vencer esse campeonato, as 2 equipes, na verdade, né, tanto o São Paulo como o Independiente Del Valle, quem vencer o campeonato vai se tornar já um dos maiores campeões da Copa Sul-Americana, junto com Atlético Paranaense, Independiente, Boca Juniors e São Lourenço, os 3 últimos aí da Argentina. Então já entra num rol importante aí, tanto o São Paulo como o Independiente Del Valle. E agora vamos falar do Independiente Del Valle, né? Como que o Independiente chegou, o Independiente que foi campeão já da Copa Sul-Americana em 2019, recentemente aí nas mãos de Miguel Ángel Ramírez, verdade? Vamos lá então falar sobre o Independiente Del Valle. O Independiente Del Valle, ele veio oriundo da Copa Libertadores. Então ele não disputou a primeira fase da competição, ele já entrou nas oitavas. Ele estava no grupo D da Copa Libertadores da América, grupo que tinha Atlético Mineiro, América Mineiro e Tolima. Um grupo bastante difícil, e por isso o Independiente Del Valle acabou na 3ª colocação, com apenas 8 pontos em 6 jogos, e acabou indo para a Copa Sul-Americana. Na competição, ingressou nas oitavas, enfrentando o Lanús. Lá venceu o Lanús por 2-1 e 0-0, e aí conseguiu a classificação. Nas quartas de final, eliminou o Deportivo Táchira, da Venezuela, equipe que tinha eliminado anteriormente o Santos, outra equipe brasileira, num jogo que foi 1-0 na ida e 4-1 na volta. Então foi relativamente tranquilo para a equipe do Independiente Del Valle. E aí, então, na semifinal, eliminando o Melgar do Peru, outra sensação aí do campeonato, que tinha eliminado o Internacional, o clube
brasileiro também. Então, eliminou com 3-0 na ida e 3-0 na volta. Então, podemos dizer que o Independiente Del Valle chegou com uma relativa tranquilidade também, né, nessa fase. Então, são essas aí as informações que eu tinha para dizer, né, a respeito da Copa Sul-Americana, que a gente pode dizer que a gente pode esperar uma grande partida, vai ser um grande confronto entre as duas equipes. O São Paulo é um dos maiores campeões da América do Sul, indiscutivelmente um dos maiores campeões do Brasil, talvez o mais conhecido internacionalmente, já que venceu 3 Libertadores e também 3 Mundiais, né? Então é uma equipe realmente muito forte, mas que tem amargado anos de sofrimento, anos de dificuldades, e que talvez possa estar chegando ao fim agora nessa temporada. E do outro lado, a gente tem um Independiente Del Valle, né, que é uma equipe que tem até vamos dizer assim, ela não é tão jovem, é de 1958, mas que nos últimos anos, após alguns investimentos e de empresários ricos ali daquela região do Equador e investimento em base, categorias de base, tanto que hoje já é uma equipe formadora e formadora, inclusive, para a seleção equatoriana. Então, é uma equipe realmente hoje que investe pesado em categorias de base, em trabalho construído, né, de jogo. É uma equipe que tem uma estrutura de trabalho, tem estrutura de jogo, tem estrutura de todos os níveis que você possa imaginar. Então, você tem uma organização e você tem objetivos. E aí conquistou, nesse período, o Campeonato Equatoriano, uma vez, pelo menos, ganhou a Copa Sul-Americana, já disputou a Copa Libertadores, Recopa Sul-Americana, já causou boas impressões ao longo dos últimos anos, foi vice-campeão da Libertadores também recentemente, então é uma equipe aí que precisa ser respeitada também. Acho que vai ser um jogo difícil para ambas as equipes, mas nós vamos ver aí, né, nesses próximos dias, né, nesse próximo sábado, vamos aguardar aí uma grande partida e também esperamos que seja realmente uma grande final em Córdoba, na Argentina. Mas para a gente encerrar, então, quero pedir para você dizer para mim aí nos seus palpites para quem vai vencer o jogo entre São Paulo e Independiente Del Valle. Eu vou dar meu palpite e aí eu vou esperar o seu palpite, tá certo? Para mim vai dar São Paulo. São Paulo vai vencer por 2-0 e vai conquistar o título depois de 10 anos. Mas e aí? Diz aí para mim, eu quero saber o seu palpite. Fala para mim aí, quem vai ganhar? Vai dar São Paulo? Vai dar Independiente Del Valle? Tô aqui aguardando a sua participação, tá certo? É isso, galera. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.